Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Quero neste momento deixar o meu abraço, a minha consideração, meu carinho a você que assiste aos meus vídeos, a você que ouve os meus áudios, a você que nos prestigia, nos deixando entrar em seu lar através da pregação da palavra de Deus. Para nós é um grande privilégio, para mim é um grande privilégio poder levar a palavra até você. A palavra de Deus é a coisa mais importante que existe hoje no mundo, é a palavra de Deus, né? A Bíblia é o maior best-seller que existe, né? Temos que chamar de livros, temos que chamar a Bíblia de best-seller. É um livro mais importante, mais completo, é a palavra de Deus, é inspirado por Deus, é inerrante, é infalível, não existe nenhum erro, nenhuma falha na Bíblia. A Bíblia ela nos orienta, ela nos leva até Cristo, ela nos leva até a salvação, entendeu? Pois bem, então eu deixo meu abraço e quero dizer a você que você é muito bem-vindo ao meu canal, né? Agradecer a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Livro de Marcos, capítulo de número 5, né? Nós vamos falar sobre o endemoniado de Gadareno, né? Esse grande milagre que o Senhor fez, né? Expulsando uma legião de demônios. É uma passagem muito conhecida, muito pregada, você entendeu? Mas cada um tem uma forma de pregar diferente. Esse texto é um texto muito rico. Primeiro, porque ele é do outro lado, né, do Mar da Galileia. Segundo, porque houve uma grande tempestade no navio antes deles chegarem lá. Um empecilho para que esse demônio não pudesse ser expulso dele, mas quem estava no barco era Deus. Quando Jesus Cristo está no barco, tudo dá certo. Portanto, não tire Jesus do seu barco, não tire Jesus da sua vida, não tire Jesus de dentro do seu lar. Amém? Era uma legião de demônios, eram muitos demônios mesmo. E era uma cidade rica, luxuosa, né? Existia criadores de porcos nessa cidade. E além de Jesus ter expulsado os demônios do endemoniado, ele também foi expulso, né? Porque ele expulsou os demônios para os porcos. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre essa passagem rica, maravilhosa, onde Jesus liberta mais uma pessoa doente, endemoniada, possessa de demônio. Pois bem, o endemoniado de Gadareno, uma legião. Esse será o nosso tema, certo? O endemoniado de Gadareno, uma legião. Pois bem, vamos lá. Primeira coisa, o que é uma pessoa endemoniada? Assim, trocando em miúdos, porque a gente sabe que endemoniada é a pessoa que não está no seu senso normal, claro. Mas, trocando essa palavra em miúdos, né? Trazendo a exegese da palavra endemoniado, significa o seguinte: a pessoa que possui um demônio no corpo, um ou mais demônios. No caso desse aí, ele não possuía apenas um, ele possuía uma legião, ou seja, eram muitos demônios. Existem vários tipos de demônios e vários nomes de demônios diferentes, que não precisamos mais dizer, porque eu creio que muita gente sabe ler a Bíblia e sabe ver na Bíblia, né, os nomes dos demônios, né? Entendeu? Então existem vários nomes, vários tipos diferentes de demônios, né? Então, demônio significa o que possui ou apresenta, né? É um demônio no corpo, é uma pessoa que está possessa, ou seja, a sua consciência não está normal, não está sóbria, ela não está sóbria, ela está dominada
por um mal, ela está dominada por uma coisa que a possui do seu corpo, entendeu? E que mudou os seus pensamentos. E todos os pensamentos que o demônio muda, ele muda para as coisas ruins, né? O demônio, ele incita a roubar, a matar e a destruir. Foi para isso que ele veio, para roubar, matar e destruir. A Bíblia é bem clara. Ou seja, ele estava possesso. É aquele que se comporta de modo diabólico, né? De modo diabólico. E os seus pensamentos, sempre os seus pensamentos, são pensamentos demoníacos, né? São pensamentos de uma pessoa que só pensa no mal, ele só pensa em matar, em se suicidar, você entendeu? Ele se opõe aos servos de Deus, ele é opositor de Deus, entendeu? Então, esse homem, ele se encontrava dessa forma. A Bíblia diz que corrente nenhuma segurava ele, e que ele andava sempre nu pelas ruas, sujo, há muito tempo que não tinha tomado um banho, seus cabelos e as suas barbas entrelaçavam de tão grandes, sujos que estavam, entendeu? E vivia se alimentando de vísceras humanas. Ele cavava os túmulos, tirava as cabeças dos seres humanos, abria e se alimentava das vísceras, dos cérebros, né? Dos seres humanos que eram enterrados nos cemitérios. Autoridade nenhuma conseguia segurá-los, e todos na cidade tinham medo dele. Então o Senhor Jesus ia viajando, e quando ele chegou em frente ao mar da Galileia, que uns a chamam também de rio, né? Tem pessoas que dizem que não era um mar, que na verdade era um rio, mas a Bíblia diz mar da Galileia, né? Quando ele chegou ao mar da Galileia, então ele foi impulsionado a passar para o outro lado, né? As coisas de Deus não planejava nada, acontecia gradativamente. Deus saía para pregar a palavra, e o que ele ia encontrando no caminho, ele ia, né, expulsando o demônio, ele ia curando, ia libertando, né, ia pregando o evangelho. Ele não fazia planejamento, né? As coisas aconteciam naturalmente na vida de Jesus. Hoje nas igrejas é tanto planejamento, né, e pouca obra. A verdade é essa, né? Então não adianta. Não é quando você vai, pega o ônibus daqui para o centro e de repente o Espírito Santo toca na gente, levanta e prega a minha palavra. Você chega ali em frente da lagoa, aí está cheio de gente e Jesus lhe impulsiona e diz: prega a minha palavra aqui. Então essa é a verdadeira obra de Deus, né? É aquilo que acontece naturalmente, de acordo com a vontade do Espírito Santo. Amém? Claro que tem que haver planejamento, tem. Só que os planejamentos tem que haver. E quando é para Deus, tem que se cumprir. Não adianta planejar e não cumprir, prometer e não cumprir, fazer voto e não cumprir. Não adianta, é melhor não fazer. Amém? Então, Gadareno era a cidade de Gadara, né? Gadara era uma das 10 cidades autônomas situada ao sudoeste do Mar da Galileia, e que eram habitadas predominantemente por judeus na época de Jesus Cristo. Era também habitada por nobres são pessoas ricas que possuíam muito dinheiro, né? Era uma cidade rica e luxuosa. Nessa cidade ocorreu um dos mais impactantes milagres de Jesus, a expulsão dos demônios de um habitante de Gadareno falido, né? O Gadareno que estava possesso ou falido, dá no mesmo, né? Então, ou seja, chega uma hora em nossas vidas, nós precisamos vigiar para não chegar a uma situação dessa, né? Já pensou? Você vai adquirindo pecado, vai acumulando, chega uma hora que você entra em parafuso. As pessoas hoje chamam de surto, né? Muitas vezes, na realidade, é surto, e muitas vezes é demônio, né? O cara mata todo mundo dentro de casa, acabou com a família toda, você entendeu? A pessoa surtou. Muitas vezes não foi surto, foi espiritual, foi demônio, foi legião. Às vezes foi surto sim, mas às vezes não. Então, o que precisamos fazer? Estudar a Bíblia, né? Estudar a Bíblia para que possamos entender melhor a palavra de Deus
e para que possamos andar, trilhar o seu caminho, deixar Deus entrar em nós, deixar Deus trabalhar em nós, deixar Deus nos moldar, né? Deixar Deus nos direcionar o nosso caminho, entendeu? Pois bem, legião, o que significa a palavra legião? A relação de legião e demônios começou a partir do Evangelho de São Marcos, capítulo 5, onde Jesus expulsa, né, uma legião de demônios, né, expulsa vários demônios, né, de um gadareno endemoniado, entendeu? Aí no caso aí, essa legião aí, certo? É porque eram muitos demônios. É o que nós entendemos por legião, porque eram muitos. Então, quando o Senhor pergunta qual o seu nome, ele, em vez de responder o nome dele, ele responde o nome dos demônios que estavam nele, dizendo: meu nome é Legião. Amém? Pois bem, então, após a nossa introdução, vamos entrar no texto. Marcos capítulo 5, versículo 1. Eles estavam atravessando o mar e foram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos, né? Que tem o mesmo significado. Eu expliquei já lá em cima. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro, né? Por quê? Porque o demônio conheceu que Jesus estava ali. E como eram muitos demônios, então ele reconheceu ainda mais rápido ainda. Porque o diabo, ele esteve lá no reino. Ele foi expulso do reino. O diabo, ele não é uma figura horrenda como você pensa, não. Entendeu? Muitas vezes o diabo se veste muito bem, calça muito bem, fala muito bem, até prega bem, né? Faz muita coisa para enganar você. Neste caso, esses espíritos aí eram espíritos imundos, porque eles estavam em um homem que se alimentava de vísceras. Você vê que se alimentava de, como o diabo, ele é sujo, né? Como ele é sujo, né? E quando Jesus desembarca, ele sabe que Jesus chegou, ele conheceu, ele notou a presença de Jesus, porque ele já esteve no reino de Deus. Ele foi expulso de lá porque se rebelou contra Deus e ele se transformou em diabo. Deus não criou o diabo, Deus criou anjos. Deus criou anjos sem nenhum defeito, eles que transformaram o diabo quando se rebelou contra Deus. Então ele veio ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo em correntes, ou seja, foi acorrentado várias vezes. Ele tinha uma força terrível. Claro que a força não era dele, era um poder maligno que tinha nele, porque o diabo também tem poder, né? Porque o diabo é um anjo caído, então ele tinha um poder maligno, então nada segurava ele. Ele quebrava tudo que se amarrava nele, ele quebrava, porque a força dos demônios que estavam nele, amém? E ele morava no cemitério, ou seja, no lugar onde tinha os sepulcros, são cemitérios, né? Pois muitas vezes ele havia sido acorrentado, pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de pé e de seus pés, e ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Veja, né, a força, né, maligna que esse homem tinha, né? Ele tinha uma força maligna, né? Agora imagine quanto esse homem não sofreu, né, vivendo com uma legião de demônios dentro dele. Você entendeu? Não, realmente não é fácil. Sem família, abandonado, viviam nas ruas, dormiam no cemitério, alimentavam de vísceras humanas, entendeu? Vivia nu, entendeu? Todas as pessoas tinham medo de chegar perto dele. A verdade é essa, tinha medo de chegar perto dele, porque
porque ele era uma pessoa extremamente perigosa, porque existia uma legião de demônios dentro dele, o diabo veio para matar, roubar e destruir, entendeu? Não era fácil, realmente, pode ter certeza que não era fácil. Tenho certeza que quando o Senhor libertou ele, para ele deve ter sentido um grande alívio, né? No seu espírito e na sua alma, né? 5. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Então, vejam o que ele fazia, o que o demônio fazia com ele, né? Ele se cortava com pedras, né? Se cortava com pedras, né? Noite e dia, ele vivia gritando, né? Aqueles gritos horríveis. Por quê? Porque existiam demônios dentro dele que precisavam ser expulsos, mas não existia nenhum homem que tinha o Espírito de Deus naquele lugar capaz de expulsar aquele demônio. Então, tinha que esperar o quê? O Salvador, Jesus Cristo, o libertador, aquele que pode todas as coisas, para dar uma vida digna, né, de paz àquele homem. Um homem que não tinha paz, com certeza absoluta. Capítulo de número 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele. Então veja que até o diabo ele obedece a Deus, né? Até os demônios obedecem a Deus. Eram muitos demônios, eram legiões, mas ele prostrou diante de Jesus Cristo e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhes tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos, né? Somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela legião. Por quê? Já havia muito tempo que aquela legião estava em seu corpo, que aquelas legião, aqueles demônios estavam em seu corpo. E ele já tinha acostumado com aquela maldição. Ele se sentia bem com aquele poder maligno dentro dele. É como a pessoa que é viciada em bebida, em cigarro, em droga, qualquer outro tipo de vício, né? Qualquer outro tipo de coisa, ele não consegue viver sem aquilo. Quando você tira aquilo dele, ele fica agoniado, entendeu? Fica agoniado, porque ele quer mais, né? Dá aquela fissura pelaquela droga, ou pelaquela bebida, ou qualquer tipo de entorpecente, né? Dá uma coisa chamada, nós chamamos de fissura hoje, né? Entendeu? Que é a vontade da carne de se alimentar daquilo. Então, ele estava já acostumado com aquele demônio. Só que a vontade que tem hoje no homem das drogas, que é feito tratamento médico, a pessoa libertar e a pessoa volta, porque ele ainda fica com a dependência química, é porque é tratado pelo homem, mas ali não, quem expulsou foi Deus. E quando Deus expulsa, ele faz o trabalho completo, ou seja, acaba toda a vontade. Você entendeu? Então, uma grande multidão, uma grande manada de porcos estavam pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Eles lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se, precipitou-se abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Bom, tem muita gente, mas por que Deus obedeceu, Jesus obedeceu o demônio e pediu para ser lançar os demônios na manada de porcos, colocar na manada de porcos?
expulsar para dentro da manada de porcos, né? Entendeu? Deus não obedeceu a demônio nenhum, não. Deus fez aquilo de propósito, porque Deus queria testar o amor das pessoas daquele lugar, né? E realmente Deus testou. Os porcos se afogaram, se precipitaram, e os que cuidavam dos porcos fugiram. Contaram esse fato na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado e vestido em juízo perfeito, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que aconteceu ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Por quê? Porque ficaram preocupados de mais criações ou mais porcos morressem. Ou seja, preferiram os animais na cidade do que o mestre salvador Jesus, o homem mais importante do mundo, foi expulso, entendeu? Veja a importância dessa passagem bíblica, entendeu? Essa que eu acho incrível, essa importância do povo trocar os porcos por Jesus, né? Porque Jesus, ele está acima de todas as coisas, ele é Deus, ele nos deu vida com abundância. Se não fosse ele, nós jamais seríamos salvos, mas eles preferiram não correr risco de perder mais algum porco, uma ovelha, uma cabra, alguma coisa, do que deixar Jesus ali. Então imploraram para que Jesus saísse do território. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado suplicava ali que o deixasse ir com ele, caso que era endemoniado, né? Que agora não era mais. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, que eram as 10 cidades que tinham do outro lado do mar da Galileia, né? Quanto a Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Jesus, voltando do barco para a outra margem, e uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Amém? Então, o homem, o paraquinho acaba indo no 20, né? Termina no 20. Então, o endemoniado, ele tinha uma legião de demônios. O Senhor atravessou para o outro lado, somente por causa dele, não foi por causa de mais ninguém, só foi por causa dele. O Senhor só passou para o outro lado para expulsar os demônios do endemoniado. Então, mais nada, foi a única coisa que ele foi fazer ali. Expulsou os demônios, certo? O endemoniado, mandou para os porcos. A manada de porcos, 2.000 porcos morreram precipitados no rio. Foi expulso daquele lugar, porque os porcos morreram, entendeu? Quando ia entrar no barco, o homem queria voltar, queria ir com ele, queria ir com Jesus, mas Jesus não deixou, pediu que ele fosse anunciar o que ele tinha feito. Ele começou a anunciou nas 10 cidades, Decápolis, ou seja, de endemoniado ele se transformou em quê? Em um apóstolo, em um pregador da palavra de Deus. Então ele pregou em todas as cidades de Decápolis, e inclusive para os seus familiares. E muita gente se converteu através do seu testemunho. Quando diz aí que muitos ficaram admirados, essas pessoas todas, uma boa parte delas, uma boa quantidade delas se converteram a Jesus por causa do testemunho da cura do endemoniado de Gadareno. Então, realmente muito importante essa cura. É uma coisa simplesmente tremenda que nos leva a cada dia mais amar mais a Deus e estar em sua presença. Que Deus os abençoe. Deixe o seu like, ative o sininho, inscreva-se no canal para que possamos estar enviando a você as nossas pregações e os nossos estudos bíblicos. Que Deus abençoe e até o nosso próximo estudo.